boa tarde, boa noite, quem estiver nos assistindo. Meu nome é Henrique José, eu faço parte do Coletivo da Foto e nós estamos aqui em mais uma live da Foto, que é um programa que a gente já realiza há alguns anos, é um programa esporádico que nós realizamos e ultimamente nós estamos dedicando a live da Foto para aquelas exposições que estão acontecendo na nossa galeria, O Coletivo da Foto tem uma galeria, a Galeria João Maria Alves, que funciona aqui dentro do Mercado Cultural de Petrópolis, em Natal, Rio Grande do Norte. E nós estamos com a alegria hoje de ter Matheus Sá conosco aqui, online. Ele está diretamente de Pipa, Nós estamos aqui diretamente aqui do Mercado Cultural de Petrópolis, em Petrópolis, aqui em Natal, dentro dos estúdios do Instituto Zoom, que é uma ONG, que é um pontão de cultura aqui do Rio Grande do Norte e que tem uma parceria com o Coletivo da Foto e então agora a gente realiza a nossa live da Foto em parceria com o Instituto Zoom, que entra com a parte técnica e a gente entra com a nossa programação. E aí, como eu já falei, a gente está com o Matheus hoje falando do trabalho que ele está expondo aqui na galeria do Mercado de Petrópolis. E aí eu quero pedir, Matheus, por favor, que você se apresente aí para quem está nos assistindo, quem deseja lhe conhecer um pouco mais, fala um pouco aí do seu trabalho lá de Pernambuco, E, enfim, da sua trajetória. Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Meu nome é Matheus Sá, eu sou de Pernambuco, atualmente residindo na praia de Pipa, Rio Grande do Norte. E, na verdade, atuo em diversos segmentos, sempre no universo da imagem. Então, eu tanto sou fotógrafo, artista visual, venho atuando de uns anos para cá no cinema, fazendo documentários, fazendo direção de fotografia. Também atuo muito como curador, editor de livros. Também faço muitos projetos, como produtor cultural, tanto meus próprios projetos, como eu oriento e assessoro projetos de outras pessoas. Então é uma pluralidade de ações, mas todas elas voltadas para o universo da imagem. Beleza. Matheus, e você tem, assim, alguns trabalhos já realizados, livros publicados. Eu quero que rapidamente, assim, você citar algumas exposições mais relevantes, algumas publicações suas, só para as pessoas conhecerem, Legal. Então, exatamente por conta dessa pluralidade assim, de atividades, eu acabo sendo um pouco lento, digamos assim, na publicação, em colocar no mundo, os meus trabalhos pessoais. Então, eu publiquei meu primeiro livro, que foi o meu primeiro trabalho, assim, com uma pesquisa, com um aprofundado maior, que é O Lugar das Incertezas. Eu fiz ele de 2000 a 2004, e em 2005 eu publiquei o livro. Fiz uma exposição também que circulou junto com o livro, para onde a gente ia com a exposição, ia com o livro, e vice-versa. Em seguida, um ano depois, assim, em 2006, eu publiquei junto com um coletivo, o Canal 03, um coletivo do qual eu fiz parte, um coletivo que fez parte de toda a minha formação como fotógrafo, como artista, que é o Canal 03, com irmãos e irmãs, queridos, queridas, e a gente publicou o livro A Cambinda do Cumbe, que é um livro sobre o maracatu rural, Cambinda brasileira, na zona da mata de Pernambuco. E aí participei de alguns livros coletivos, com só determinadas imagens ali publicadas nos livros. E depois Índios e Caboclos, Reencontros, que é um livro onde eu e o Guga Soares assinamos, como fotógrafos.
é um projeto que não é meu, assim, eu fui convidado para fazer as imagens desse projeto, desse livro, e convidei o Lucas Soares para fazer junto comigo. E depois, o Lugar das Incertezas, que é exatamente esse trabalho que a gente vai conversar hoje aqui, que ele tanto é uma exposição... Sejam bem-vindas e bem-vindos agora no processo de edição do meu próximo livro, que vai ser lançado no primeiro semestre, agora de 2026, que é um livro sobre o povo Chucuru do Urubá, que é um povo indígena de Pernambuco, que eu comecei a construir, né, uma aproximação, uma amizade, uma irmandade, que se iniciou no ano de 2000, e aí agora, depois de bastante tempo, né, nessa relação e fotografando, a gente achou que estava na hora de trazer esse material para o mundo, então a gente vai estar... e aí acabou que coincidiram as coisas, né? Coincidiram é uma maneira de falar, porque eu, na verdade, não acredito em coincidências não, mas acabou que vai sair ao mesmo tempo o livro, uma exposição e um documentário, tudo junto, porque acabou os períodos de cada projeto, um atrasou mais, o outro foi no período normal, o outro atrasou mais ainda, e no fim das contas, os 3 projetos vão estar acontecendo ao mesmo tempo, e aí vai ser bem legal, porque, né, eu vou ter a oportunidade de, para onde eu for, eu estar com uma exposição, um livro e um documentário, né, sobre o mesmo trabalho, assim. Então, para o início do ano que vem, tem um monte de coisa boa para acontecer. Legal, legal. Eu espero que a gente possa ter a oportunidade de trazer esse material aqui para Natal também. Mas, Matheus, vamos entrar um pouco aqui no universo da nossa exposição, né? A sua exposição ficou mais de um mês aqui em Natal, né? Aqui na nossa galeria do Coletivo da Foto, que inclusive o Coletivo da Foto é um ponto de cultura também, né? E inclusive a reforma da galeria foi viável através de recursos da PENAB, né? Da Aldir Blanc e da premiação como ponto de cultura. Mas eu quero também dizer que a Meísa Medeiros está aqui nos bastidores, está aqui na produção dessa live. E o John Nascimento também está aqui na parte técnica, tá certo? E agradecer a eles aí pelo apoio. Mas eu quero que você fale, Matheus, um pouco dessa exposição, né? A gente tem umas fotos para visualizar, mas eu quero que você fale um pouco de como surgiu essa ideia, como é que foi esse seu trabalho autoral, né? Você é um cara que tem muito uma trajetória ligada ao fotojornalismo, né? A fotografia documental, e esse trabalho que ele transita um pouco diferente, né? Eu quero que você fale um pouco do contexto desse material. Maravilha. Então, eu iniciei na fotografia em 97. Então, nesse início, eu estava bem influenciado ali pela fotografia documental. Na real, não era muito fotojornalismo, era mais a fotografia documental mesmo. E tinha ali como referências alguns os ícones, assim, digamos, né, que eu tive acesso na época, porque na época não tinha internet, para ter acesso a um livro de fotografia era uma dificuldade. Então, aqueles primeiros trabalhos que eu acabei conseguindo ter acesso e que me impactaram, né, estavam todos ali dentro desse universo da fotografia documental mais clássica, digamos assim. E aí foi natural de que eu iniciasse, né, nessa caminhada, né, nesse mesmo contexto. E aí, mas só que eu sempre considerei a minha relação, né, com o mundo das imagens como uma relação muito ligada à minha própria vida, à intuição. Né? Eu nunca fui muito objetivo, muito aqueles autores que programam de uma forma mais detalhada o que vai fazer, como vai fazer. Então eu sempre fui guiado, e até hoje, pela intuição, pelo ritmo das coisas, o ritmo da própria vida, o tempo como um mestre e guia. Então,
as coisas elas foram acontecendo naturalmente, né? Por exemplo, o Luz do Litoral, que é um livro onde eu fotografei todo o litoral de Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco, ele é sobre as comunidades nativas do litoral pernambucano. E aí, depois que eu tinha publicado o livro e tudo, eu fui descobrir que o meu avô, por parte de mãe, descende de uma comunidade caiçara de Olinda, Pernambuco. E eu não sabia disso até então. Então, são aquelas coisas mesmo da intuição, aquelas coisas da vida mesmo, que estão dentro da gente, que, no meu caso, a fotografia acabou servindo como uma grande ferramenta de revelações de mim para mim mesmo, né? De quem eu sou, de onde eu vim, né? As coisas que eu acredito. Então, eu não decido assim, vou fazer um trabalho mais documental, vou fazer um trabalho que está mais ligado a uma coisa subjetiva, artística, um pouco mais distante do documentário clássico. Eu deixo as coisas, na verdade, acontecerem. Então, foi natural isso com o Lugar das Incertezas, né? E outros trabalhos também que eu tenho que não estão diretamente ligados à fotografia documental. Então, quando eu tive meu primeiro filho, Iago, a gente também fez um trabalho junto, que chama Eu por Ele, Ele por Mim, onde, quando ele tinha 3 anos, ele me fotografava e eu fotografava ele. E a gente fez um trabalho, né, assinando com essa dupla assinatura, ele e eu. E quando, 5 anos depois, eu tive um casal de gêmeos, Cauê e Yasmin, e quando eles estavam com 5 anos, eu fui mostrar a eles, e a Iago também, um lugar que eu e minha esposa, a gente tem uma ligação muito forte, que é o Vale da Lua, que é um lugar no litoral sul de Pernambuco. É um lugar misterioso, místico e arqueológico, né? Então, no processo da história dos primeiros anos do que se chama Brasil, foi o lugar onde Vicente Pinzon ancorou 5 anos antes de Pedro Álvares Cabral, porque a história do Brasil é toda mal contada, né? Então, esse lugar é um lugar muito misterioso, e na década de 60 e 70 as pessoas iam acampar lá porque dizia que descia disco voador lá. Então tem uma série de histórias interessantes, né, nessa região do litoral do sul de Pernambuco, e eu e minha esposa, a gente teve uma ligação muito forte com esse lugar. E eu, ainda mais, porque quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui acampar lá com meu tio e minha avó, e eu me perdi por um tempo. E aí, depois de um tempo, que eu não sei determinar exatamente que tempo foi esse, eles me acharam, e ao longo da minha vida, vez por outra, essa lembrança vinha à memória. E quando a gente alugou uma casa e levou nossos filhos para lá, para mostrar esse lugar onde eu e minha esposa praticamente começamos a namorar e firmamos mais a nossa relação, por conta de uma determinada situação, eu me lembrei de novo do acontecido, e olhando as fotos que eu fiz, sem nenhuma pretensão de trabalho de nada, eram simplesmente registros das férias da família, me veio muito forte novamente a lembrança daquele acontecimento e quando eu me perdi. Porque Cauê e Yasmin, meus gêmeos, nessas férias, estavam exatamente com a mesma idade de quando eu me perdi lá. Sei. Então foi muito interessante, né? E na hora eu disse, nossa, isso é um trabalho, vou escrever um projeto e vou fazer uma pesquisa sobre esse acontecido, sobre essa memória de infância. E foi exatamente o que eu fiz e tive a satisfação do projeto ser aprovado. E aí essa casa que a gente alugou para as férias, a gente continuou alugando e agora sim com o objetivo de desenvolver o trabalho, porque a gente estava com esse financiamento do projeto e a gente começou aí, né, praticamente todos os finais de semana, para eu desenvolver o trabalho junto com eles. Uhum. Então, né, dessa forma, a partir de uma memória de infância, foi que o trabalho surgiu. Legal. E a sua exposição foi muito legal aqui, porque a gente teve a oportunidade, né, no dia 4 de outubro, a exposição foi aberta aqui em Natal,
E você fez uma visita guiada, né? Teve uma participação de muitas pessoas, foi bem interessante. E a gente tem aí algumas imagens que a gente quer comentar sobre elas. Aí, Matheus, eu pensei assim, a gente vai passando as imagens e a gente vai comentando aí, você vai falando um pouco do trabalho. Eu sei que tem algumas imagens que tem a ver mais diretamente com essa história que você contou, e aí você vai contando, né, um pouco do trabalho, do processo. Mas, Matheus, antes disso, eu quero que você fale como é que foi para você expor com a gente aqui na galeria, se você puder comentar um pouco de como é que ficou o trabalho, como é que ficou a galeria, para a gente deixar o registro aqui. Legal. Rapaz, eu venho acompanhando, né, as postagens do Coletivo da Foto, consequentemente das exposições que vem acontecendo na galeria. E eu achei muito legal assim, né, todo esse movimento, porque é um mercado público e todo o mercado público ele tem uma importância muito grande aonde ele estiver, né, seja no município menor, no maior, ele aglutina muitas histórias, né, da cidade, né? Os mercados públicos são locais onde as pessoas circulam, onde muita história interessante é contada, né? Então, e acontece, né? Então você ter dentro do mercado público um pontão de cultura e você tem uma galeria, isso é muito legal, né? Muito interessante. Então eu já fiquei assim achando maravilhoso, né? Só pelo simples fato de ser uma galeria dentro do mercado público, né? E aí eu tava naquela vontade, assim, rapaz, seria muito legal, né, também poder estar lá e participar. E aí eu recebi com muita alegria o convite, né, de também expor aí, por conta disso, né, por ser essa coisa orgânica, né, essa coisa popular. Eu me identifico muito, né, com as coisas do povo mesmo, né, que somos todos nós, porque eu vejo que está, né, na essência e na vivência do povo o significado da vida de uma forma geral e tá com um trabalho dentro de um mercado público onde as pessoas estão passando, entram, dão uma olhada, às vezes de uma forma mais aprofundada ali, mais demorada, às vezes simplesmente passando e dando uma olhada de relance, mas é aquilo, né? As imagens elas funcionam de uma forma muito rápida na memória das pessoas. Então, mesmo aquelas pessoas que às vezes simplesmente passam, então só uma olhada, aquilo faz um efeito, porque aquilo fica gravado na memória das pessoas e de vez em quando podem trazer determinados insights né, e percepções. Então isso é muito rico, é muito legal e eu fiquei bem feliz, né, de estar aí dentro dessa galeria, no mercado. Muito legal. Beleza, a gente aqui agradece aí a sua disponibilidade, seu interesse de vir aqui expor com a gente. A gente está com a galeria, com a programação, né? Daqui a pouco a gente vai estar inaugurando outra exposição. Na verdade, vai ser uma exposição que vai ficar ao final do ano. É uma exposição coletiva de vários fotógrafos aqui do Rio Grande do Norte, chamado Varal Fotográfico, que foi um material que a gente selecionou, né, para um seminário da Fototeca Potiguar. Essas fotos estiveram na UFRN, no período lá da Fototeca, e a gente resolveu trazer essa exposição do Varal Fotográfico aqui para a galeria. Vai ficar agora final do ano, janeiro, né, um período aí de férias, e ao mesmo tempo o período que vai estar acontecendo aí o mapeamento da fotografia potiguar. A gente pede para as pessoas acompanharem, né, o Instagram, o site da fototecapotiguar.org.br e participar do mapeamento da fotografia que está sendo feito aí com muito carinho. Mas, Matheus, vamos começar a ver aí um material para a gente. John, mostra uma primeira foto aí. Então, como eu já introduzi, né, o Lugar das Incertezas, o próprio nome está dizendo, né? Porque a própria memória é um lugar de incertezas, né? Muitas vezes a gente constrói algo na memória
achando e tendo às vezes até certeza de que aqueles fatos aconteceram daquela forma, e de repente a gente entra em contato com determinadas informações que desconstroem aquela imagem que a gente tem na memória. Porque é isso, né? A memória, ela está em construção constante, né? Ela está influenciada pelos acontecimentos, mas também pelo nosso inconsciente. E não é diferente, né, nesse trabalho. Então, o nome está também muito ligado a isso, né? A própria memória, que é esse grande lugar de incertezas. E aí, a gente foi brincando, né? Eu fui construindo uma grande brincadeira, uma grande vivência lúdica, né, com os meus filhos, aonde a gente ia imaginando possibilidades, situações para vivenciar nessas trilhas desse local, o Vale da Lua, onde eu me perdi. Exatamente me representando. Na verdade, Cauê e Yasmin, que são meus filhos gêmeos, eles estavam ali me representando. É como se fosse eu, na idade que eu me perdi aos 5 anos, caminhando por aquelas trilhas. E aí a gente ia nessa brincadeira de usar fantasias. Nesse caso aqui, né? Minha filha estava fantasiada, né, com uma roupa de fada, e a gente ia, né, caminhando e brincando nessas trilhas. Pode mudar, John. Porque, imagine, uma criança de 5 anos perdida num lugar cheio de trilhas, né? Aquilo passa a ser algo muito, digamos, marcante, né, para uma criança. Então, tanto de coisas alegres e felizes, positivas, como também de possíveis medos, de sustos, né, de dúvidas. E aí você trabalha muito com detalhes também, às vezes, né? Volta aquela imagem, John. Tem algumas cenas que são detalhes, né? É natural da Isso aí, por exemplo. Quando a criança olha para uma determinada coisa que está no chão, por exemplo, aquilo pode se transformar num universo para ela, né? Ela, de repente, esquece tudo que está ao redor e aquele determinado detalhe, para ela, é a vida como um todo, né? Porque é o poder de concentração que a criança tem, né? Então, quando a gente trouxe isso para o trabalho, determinados elementos que trazem esse mistério. O que é isso brilhando com uma cor de ouro no meio das folhas? Então, o que é isso? Tem um formato meio rebuscado, assim, rapaz. Então, cria essa dúvida, cria essa incerteza, cria esse mistério, exatamente para trazer uma coerência com o conceito do trabalho. Né? Tem a ver com a coisa mais polifônica mesmo da fotografia, né? Exatamente. Né? Por exemplo, esse ponto vermelho, assim, o que é isso, né? O que é que isso representa? Né? Eu posso ir para a objetividade e dizer, mas o que é isso? Ok, posso. E aí eu posso também, com a objetividade, responder, isso é uma bola de Natal que estava perdida no meio do mato, da trilha. Aquelas bolinhas de Natal que a gente bota na árvore de Natal. Beleza, isso é uma resposta objetiva. Mas não é esse o interesse, né? Porque pouco importa o que é. Né? O que importa é a sensação que isso traz para o espectador, para quem está olhando. Qual é o sentimento? Isso é que interessa nesse trabalho. Esse trabalho não está preocupado com a objetividade das coisas, com a localização e a explicação do que é determinada coisa. Né? Ela traz os tons, porque cada cor age de uma forma no ser humano. Ela traz essas sensações, essas possibilidades, né? Esses detalhes, tá vendo? Né? Rapaz, o que é isso? Né? Esse vermelho é uma perna ali, né? O que é que isso está fazendo aí, né? Então tem sempre esse ar de mistério, né? E tem a ver com aquilo que você perguntou antes, né? Não é mais um trabalho documental que tem uma objetividade, né? Na minha geração surgiu muito forte alguns nomes assim, né, que atribuíram para esse tipo de trabalho. Documentário imaginário. No cinema tem uma nomenclatura que se usa que é
o documentário fantástico, Uhum. né? Mas, enfim, isso são nomenclaturas que o ser humano acaba tendo a tendência de precisar, né? De rótulos, de explicações para que que a gente acabe compreendendo melhor as coisas. Mas, no meu ponto de vista, o mais importante são as sensações, né? São os sentimentos, né? E obviamente que isso tudo está ligado ao conceito do trabalho, né? Então veja, essa cena, né? Por que ela está aí? Exatamente pelo que eu disse antes, né? Imagine uma criança perdida numa trilha. Ela vai ter só momentos alegres e tranquilos? Não. Ela vai ter momentos de medo, né? De dúvida, meu Deus, né? O que é aquilo ali? Isso aqui é um bicho, de repente, sei lá, aparece um bicho na frente dela na trilha, ou sei lá o quê. Então essa imagem representa um pouco isso, né? Essa coisa meio temerosa ali, né? De uma criança de 5 anos sozinha, né? No meio do mato. Mas também tem momentos leves e tranquilos, né? De percepção da natureza, né? Como essa, por exemplo, né? Tem uma coisa introspectiva, tem uma simbiose, né? Entre o ser humano e a natureza, representado por essa folha, né? Que está ali fazendo parte, né? O rosto e a folha como um corpo só, né? Então, o trabalho vai sendo construído com todas essas questões, né? Da mesma forma, né? Veja, o corpo ele não está deslocado da natureza, né? Então você vê, né? As folhas, as árvores, o corpo, é tudo uma coisa só, né? Está tudo interligado, porque esse trabalho ele também ele está muito ligado com os elementos da natureza, né? O éter, o fogo, a água, a terra, o ar. Então tem uma ligação muito forte com os elementos da natureza, né? Matheus, você imagina que você ficou quanto tempo perdido na época? Eu não tenho, isso é uma das grandes perguntas, né? Mas eu não tenho noção. Depois desse trabalho, minha avó já tinha falecido, porque eu estava com meu tio e minha avó. Então eu fui até meu tio para conversar com ele e conseguir entender melhor esses detalhes. E ele também não tinha muita noção exata de tempo. Ele falou que não foi muito tempo, não foi tipo de um dia para o outro. Sei, horas, né? Foi horas, né? E eles foram me achar só no outro. Foi no mesmo dia que eles me acharam, né? Mas claro que o tempo é uma coisa relativa. Claro. Então o tempo, por exemplo, para 2 adultos, como meu tio e minha avó, que estavam procurando o seu neto e seu sobrinho, foi uma eternidade, né? De repente, para uma criança de 5 anos, aquilo foi um segundo. Então, tem essa relatividade do tempo, né? Tem esse mistério envolvido. E o mistério dessa imagem aí? Então, essa área, como eu contei, né? É uma área portuária que Vicente Pison, 5 anos antes de Pedro Álvares Cabral, aportou. Então, por ser uma área portuária que, inclusive, atualmente é vizinho ao Porto de Suape, que foi um porto que foi construído depois em Pernambuco, tem elementos desse universo portuário. E isso é uma corda de navio que moradores acabaram tirando do seu local de origem, encontraram ali e tal, e acabaram trazendo para perto das suas casas, e isso também estava lá no meio de uma das trilhas, né, que é uma corda de prender navio, né, de prender barco grande no porto, né? Mas isso, de novo, né, volta à objetividade, porque, na verdade, o que me interessa mais é o mistério disso, né? Mas o que é isso, né? Que elemento é esse? E aí tem uma perna de uma criança que está caminhando ali por perto. Então, o que mais me interessa, na verdade, são esses mistérios, né? É essa imagem meio surreal, né? Que tira o tapete da gente, né? Que quebra com essa objetividade normalmente atribuída à fotografia, né? A fotografia carrega nas costas, um pouco depois da sua inscrição, ela passou a carregar nas costas esse peso de ser a representação fiel das coisas, que na verdade nunca foi e nunca poderia ter sido, né? Porque, por exemplo, a primeira foto, para ela ser feita, foram horas.
Então, tudo o que passou na frente da câmera ficou invisível, porque o que estava em movimento não se fixou na imagem final. Então, a primeira foto já está distante e muito da realidade. Então, a foto nunca foi a reprodução fiel da realidade, mas ela até hoje, infelizmente, carrega, ou felizmente, enfim, carrega esse peso nas costas, né? E esse trabalho quebra com isso, assim, né? A gente... E provoca esse parar e pensar diante da imagem, né? Exato. Legal. Exato. Então, essa foto aí é simbólica, né, do trabalho, né? É uma das fotos que fala... Exatamente. Por quê? Porque dentro daquelas fotos todas, no período das férias, quando a gente estava lá sem nenhuma pretensão de trabalho ainda, essa é uma das fotos das férias. O meu filho começou a caminhar mais na frente do que a gente. E quando ele chegou nesse exato lugar, eu vi de longe. Tirei uma foto mais de longe, só que quando eu vi, eu já comecei a sair correndo. Achei interessante aquela situação. Tirei uma foto de longe e depois tirei essa. E beleza, era nas férias, passou. Só que, quando eu fui conversar com meu tio para entender aonde eles tinham me achado, porque é aquilo que eu falei da memória, né, que constrói coisas que às vezes não é a realidade. Eu, ao longo da vida, sempre me lembrava do meu tio e da minha avó me encontrando, e eu estava dentro de uma casa, um grupo de jovens, e esses jovens estavam alegres, se divertindo e tal, e de repente chegava minha avó e meu tio na porta da casa, com aquele rosto de preocupação, né, de quem está procurando seu neto, de tensão e tal. E eu estava num clima muito tranquilo ali, né, com as pessoas com um clima bem alegre e tudo mais. Então essa era a imagem que eu tinha na memória. Só que quando eu fui conversar com meu tio, não foi assim, né? Eles me encontraram numa das partes das trilhas, num lugar que é a descida para a Bica do Ferrugem. Uma bica de água que tem nesse lugar, chamada Bica do Ferrugem. E aí, o que é que acontece? Esse lugar onde meu filho parou, por que ele parou aí de repente? Porque esse lugar ele é bem íngreme, então, e cheio de pedra, então ele ficou com medo. Ele se deparou com um lugar que é uma descida brusca, aí ele parou e foi observar. E eu vi essa cena de longe, meu inconsciente me conduziu, brilhou para mim, e eu fiz a foto, intuitivamente. Quando eu conversei com meu tio, que ele me contou essa história, eu disse, caramba, eu não acreditei, né? Porque essa foto é exatamente a descida da Bica do Ferrugem, aonde eu fui encontrado por meu tio e minha avó, já com um rapaz que tinha me encontrado, que estava procurando os meus responsáveis. Entendi. E eles se encontraram exatamente nessa descida. Veja que interessante. Né? Décadas depois, o meu inconsciente, quando viu aquela cena, se lembrou do acontecido, porque objetivamente não lembrei. E eu só fui saber disso depois que eu fui conversar com meu tio, quando o trabalho já existia. Então, mesmo depois do trabalho já existir, eu tinha essa informação. E tu já tinha escolhido essa foto como uma foto do trabalho, independente... Exatamente. E veja, foi a única foto daquelas que foram mero registros de férias que ficou no trabalho. Por quê? Porque eu não sei. Quer dizer, agora você sabe, né? Agora eu sei. Mas na época foi um inconsciente. Legal. Que levou até a escolha dessa imagem. E tinha esse porquê, né? Porque foi exatamente ali que eu fui encontrado. Então são esses mistérios da memória, né? Da vida mesmo da gente, que estão aí dentro, né? Dentro e com esse trabalho, né? Legal, legal. Vamos ver mais algumas fotos. Dá tempo a gente ver mais algumas fotos aí rapidinho. Vamos embora. Mostra aí, John. Se a gente vai passando, você vai comentando aí, tá? Certo. Então tem isso, né? São imagens que vão representando ali, porque esse trabalho está na galeria como exposição, mas ele é um livro. Ele é a exposição que eu fiz para o dia do lançamento do livro. Então, se você pega o livro, ele tem um começo, um meio e um fim. E ele é um conto. Ele é como uma história fantástica, assim. Sei lá, eu lembro muito de Alice no País das Maravilhas. Então, aquela imagem, por exemplo, eu estou caminhando, entrando
como se fosse Alice, né? Que entra no buraco e vai para o outro mundo. Uhum. Então ali eu estou entrando nesse mundo, né? Imaginário aí, nas incertezas. Esse mundo fantástico. E no decorrer do livro eu vou encontrando essas marcas, né? Porque eu também trouxe a coisa do labirinto do Minotauro, né? E no labirinto, Teseu ia soltando o carretel de linha para que ele pudesse voltar depois, né? E essas marcas que ele ia encontrando nas árvores, nos lugares, não foi eu que fiz essas marcas, eram marcas que já existiam na trilha, elas representavam para mim um pouco isso, né? As marcas para eu conseguir voltar depois do caminho, né? E aquela corda também, ou outras cordas, tem mais, acho que umas 2 fotos de corda durante o livro, que mostram isso, né? Essas marcas, para como se fosse a maneira, assim como Teseu no labirinto do Minotauro, tinha para conseguir voltar, né? E essa, por exemplo, que acabou de sair da tela, é a foto que fecha o livro. Porque exatamente já eu sendo encontrado, né, a foto anterior, eu sendo encontrado por uma figura feminina, né, aquele acolhimento da mãe, né, e me resgatando ali, né, me trazendo para o mundo da realidade, né, saindo daquele mundo de fantasia e voltando para o mundo real. Né? Isso aí é um plano mais aberto lá do... Exatamente, porque tudo isso se passa no Vale da Lua, que é esse lugar no litoral sul de Pernambuco. Lindo. E como eu disse, né? Ele é esse lugar misterioso, né? E a geografia dele é essa que vocês estão vendo, né? Por isso que tem tanto mistério assim nesse lugar, né? Porque é uma área... sim, tem um outro dado muito interessante. Esse lugar é um dos lugares aonde se prova a teoria da Pangeia, que é aquela teoria que afirma que tudo era um continente só, num dado momento do planeta Terra, e que depois esse continente único, por conta de atividades tectônicas, ele se desfaz e forma os continentes que a gente tem hoje em dia no planeta, na Terra. E no estudo científico, eles encontraram as semelhanças entre esse lugar, que é o Cabo de Santo Agostinho, que é cabo, porque cabo é o nome de uma formação geográfica, e traçando uma linha até a África, encontram os mesmos elementos, traçando essa linha lá na África, provando que aquilo era uma terra só. Massa, legal. Né? Então tem uma série de mistérios e de coisas interessantes, né, onde esse projeto acontece, né? Pode ir passando, João. A gente está... Já foi todas? Volta para... E aí é isso, pronto. né? Como eu falei, tem a terra, o fogo, o ar, a água. Então você tem algumas dessas imagens que representam o fogo, tem imagens que trazem a água, né? Essa imagem que sempre... A maioria das imagens trazem essas incertezas. Eu brinco com aquela imagem anterior, essa daí como aquela coisa, né? Do filósofo que segura o crânio, assim, a caveira e fala, né, ser ou não ser, diz a questão, não sei o quê. Tem essa brincadeira, porque isso aí parece um cérebro. Né? Então é meio que brinca também com esse conceito da memória do trabalho, né? É como se a gente estivesse ali olhando para o cérebro, né? Onde está ali nossas ligações todas da memória do corpo humano, né? Legal. E aí né, tem a coisa de um guia que vai acompanhando, né, porque ali como um protetor, né, como algo que protege a criança que está perdida, então tem alguém que está ali, né, acompanhando para manter a segurança daquela criança, né, os seres encantados, né, da mata, da floresta, que estão ali, né, acompanhando e protegendo. Então esse daí representa também, né, um outro ser encantado. Agora há pouco apareceu um outro, né? Que seria mais um ser encantado do fogo, o que passou anterior, que é o vermelho, que é esse daí, esse outro branco do ar, né? Então tem essa encantaria, né? Seres encantados. E você passou, Matheus, quanto tempo para produzir esse material, assim? Foram quantos meses? Essas férias eu passei em 2014. E aí a gente botou um projeto e aprovou em 2015, e aí eu comecei a desenvolver o trabalho em 2015, 2016. Então,
do dia que a gente começou ao dia que o trabalho virou uma exposição, virou um livro, foram mais ou menos 2 anos. E esse livro ainda existe? Ainda tem disponível? Ele está esgotado. Eu tenho o meu exemplar, que fica assim, né, na mesa da casa, digamos ali, para quem vem na minha casa folhear. E eu devo ter, eu acho que mais assim, 1 ou 2 que eu tenho guardado, né? Mas ele foi esgotado. Tá bom, mas legal, cara. Eu tenho a intenção, né, de no futuro próximo, de reeditar esse livro. Mas aí, enfim, né, são planos futuros. Tá bom, meu querido. Eu quero agradecer aí a sua presença. A gente está chegando aqui no final da nossa live. Fico feliz de poder estar recebendo a sua exposição aqui. Espero que quando você tiver com esses próximos projetos aí, reserve aí a nossa pequena galeria, né? Eu sei que você faz o pequeno encontro da fotografia, mas a gente tem a nossa pequena galeria aqui e eu espero que a gente possa ter essa oportunidade de trazer um outro material seu aqui pra gente. Quero pedir que você faça aí suas considerações finais aí e agradecer. Maravilha. Pô, gratidão por mais uma oportunidade, né, da gente estar aqui conversando. É sempre bacana, né, estar conversando sobre as coisas que a gente faz, sobre as coisas que a gente acredita. E é isso, né? Quem não pôde ver a exposição que está aí no mercado, que estava no mercado, né? Pelo menos vai poder acompanhar essa live e ver um pouquinho do trabalho. E quem quiser continuar olhando, né, o ensaio não completo, mas quase completo, pode ir também no meu site, é o Mateus sem H, né? Porque tem muito Mateus que escreve com H. Então, www.mateussa.com. Então, lá tem esse trabalho, tem outros trabalhos meus, que quem tiver afim pode ir lá dar uma conferida e conhecer um pouquinho melhor aí o que eu venho fazendo. E, para mim, vai ser uma satisfação, cara, quando tiver com o livro e o documentário e a exposição, a gente armar e lançar aí em Natal, Rio Grande do Norte, que a ideia é essa, né? A gente, depois que bota as coisas no mundo, a ideia é que a gente consiga levar essas coisas para uma quantidade maior possível de pessoas, porque senão não faz sentido, né, fazer tudo isso e dedicar o tempo às coisas que a gente acredita. Mas gratidão, mais uma vez, podem sempre contar comigo. Acho muito legal esse espaço da galeria e esse espaço, né, da live da foto e do que vocês vêm fazendo. E é isso, estamos aí para as próximas. Grande abraço. Tá bom, meu querido. Agradeço aí também a John, que está na parte técnica, Meisa Medeiros, que está na produção. Essa é mais uma live da foto, do Coletivo da Foto, com apoio do Instituto Zoom, né? Tanto o Coletivo da Foto como a Zoom são pontos de cultura que funcionam aqui no Mercado Cultural de Petrópolis, em Natal. E estamos aqui sempre com uma exposição interessante e esperamos que você venha visitar. E até a próxima live da foto. Um grande abraço. Valeu, gente. Maravilha.